Passamos a palavra ao psicólogo Sandro Rodrigues, psicólogo e músico, doutor em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, autor e organizador de livros, capítulos e artigos científicos sobre psicodélicos, saúde mental, música e filosofia, cofundador e integrante do Conselho Diretor da Associação Psicodélica do Brasil e criador da TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Sandro, a palavra é sua. Obrigado, estão me ouvindo? Boa noite. Em primeiro lugar, vou agradecer aqui ao Conselho pela organização, pela promoção desse evento e agradecer principalmente também, após ouvir essa fala da Fernanda, acho que é o primeiro agradecimento que todos fazemos exatamente aos mestres desses saberes, justamente, que não são somente detentores, talvez nós que nos debruçamos e estudamos e pesquisamos, tentamos também nos apropriar de algum modo, mas acho que o melhor recado está nesse ponto em que temos que ter muita atenção entre o que é se apropriar de algo, no sentido de se inteirar de algo, tomar parte de algo e tomar algo, que é esse expropriar, que é isso que acontece como um movimento no todo. Primeiro, eu acho que essa fala foi muito, muito importante para a gente demarcar aí um pouco também um certo elitismo que acaba ocorrendo nesse meio todo e as implicações que isso traz. Eu tinha preparado aqui uma apresentaçãozinha, mas eu posso seguir a gente falando basicamente aqui para vocês alguns pontos que eu queria recuperar um pouco em relação ao que seria uma proposta de que, para mim, nesse campo encantador da psicologia está debatendo. Por que é tão importante a psicologia se debruçar sobre esse tema e de tantos modos a psicologia tem tudo a ver com esse tema. Mas, para isso, eu vou situar um pouco inicialmente que partir de um ponto um pouco eu sou da Associação Psicodélica do Brasil, mas vou partir de um pouquinho antes, assim, fora as pessoas que me conhecem sabem que eu costumo apontar que vem desde os anos 90 minha relação com os psicodélicos, e foi dali da relação como músico no meio musical, artístico, estético, que graças à experiência com os psicodélicos desenvolveu-se muito do meu interesse pela psicologia, em termos de estudar a psicologia, com uma expectativa também de entender um pouco mais esse tipo de experiência tão rica que eu pude ter, sendo que no momento em que eu tive minhas primeiras experiências, lá no início dos anos 90, assim, eu sequer naquele momento conhecia a ayahuasca, ouvia falar um pouco, uma coisa meio daime, tem um santo daime, mas isso uma coisa nem conectava, por exemplo, o santo daime com o ácido, o LSD, que aparecia num contexto urbano, que era através do qual eu tinha, digamos assim, meus primeiros contatos, sabe? Até eu entender, muitos anos depois, como é que tinha a ver toda essa história, como é que tudo isso começou e como é que isso se desenvolvia, o que foi acontecendo, foi bastante tempo. Mas um pouco antes, quando eu fiz meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, foi num projeto de pesquisa chamado Gestão Autônoma da Medicação. Queria comentar um pouco brevemente sobre isso, porque dentro desse projeto, onde eu pude pesquisar a experiência psicodélica, mas dentro de um projeto voltado a repensar a relação de usuários de serviços de saúde mental com a sua medicação, com os medicamentos utilizados, havia uma perspectiva muito interessante a se pensar, que é essa perspectiva que seria essa gestão autônoma, quando um fenômeno que um dos fenômenos que justificava a existência desse projeto era exatamente a automedicação, entendida como uma forma de uso que, com a leitura que a gente aprofunda a respeito do que seria autonomia, de fato não seria a forma mais autônoma, porque, de algum modo, o que acontece no fenômeno da automedicação, muitas vezes,
uma forma de uso que muitas vezes assim, a pessoa pode estar orientada pela sua própria experiência, mas muitas vezes desconhecendo várias questões sobre o funcionamento desses medicamentos diversos que funcionam de forma diversa, e isso gerando um fosso, porque ou havia um modelo do médico prescrevendo e a pessoa obedecendo, e às vezes, por um problema de falta de diálogo, um problema de comunicação, a resposta das pessoas era simplesmente não vou utilizar. Ou então, assim, negar o uso da medicação, ou utilizar do jeito que for, e isso gerava uma dificuldade para o serviço acompanhar, por exemplo, como é que está, mas esses efeitos aí está usando assim, assado. Por quê? Porque na prática também havia todo um moralismo em torno da forma desse exercício, desse poder, desse uso. Então, uma valorização de que se siga a prescrição. E aí, o doutorado fiz de 2010 a 2014, foi quando, já no contato dentro da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, eu entro em contato com o Fernando Bezerra, que era psicólogo também, que vai estar aqui amanhã falando com vocês. E a partir desse primeiro encontro ali, e das oficinas, dos interesses que são gerados, as ações que a gente começa a promover dentro da Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, diria que ali tem alguns germes do que se tornaria e seria fundado... Pode passar para a próxima. Isso, aí. Em 2015, obrigado, a APB, Associação Psicodélica do Brasil, tem que sempre marcar bem APB, não é ABP. Assim, o Fábio demarcou muito bem que, por exemplo, na psicologia a gente tem um conselho maravilhoso, né, e eu acho que isso é importante, né, marcar. A APB, ela tem uma marcação de posição específica em que essa ordem dos fatores altera totalmente o produto. Não temos nada a ver com a ABP. Mas uma característica da APB, que ela foi fundada, assim, é exatamente... Em primeiro lugar, assim, a primeira sede prática nós nos fundamos com encontros pessoais, encontros presenciais, né? E inicialmente, a maioria dos encontros acontecia eram no meu consultório ainda. Então, assim, para dizer que assim, a gente começou nossas atitudes muito com a nossa iniciativa, a partir de sem aporte, sem outros aportes, e na nossa iniciativa a gente também não tinha não tinha ninguém que tinha condição de ser benfeitor de nada, porque ninguém tinha dinheiro para bancar nada muito grandioso. Então a gente, na verdade, o nosso grande movimento era se reunir, encontrar as pessoas e buscando afinidade em relação ao tema e valorizando esse próprio encontro. Logo a gente repara que, para além disso, existia toda uma questão de afinidade que era, para além disso, ético-política. E que por isso eu comecei falando da gestão autônoma da medicação. Vou falar muito rapidamente aqui. E eu vou falar mais um pouco então, dessa afinidade ético-política. Na APB, a gente foi criando várias vertentes, vários braços, várias frentes. Começa, principalmente, o início da nossa prática era muito voltado à redução de danos em contexto de festas, que era através da Brisa, que era um projeto, que virou um coletivo. Hoje em dia temos uma frente de redução de danos dentro. Mas, assim, durante um bom tempo, a nossa prática, então, em relação aos psicodélicos, era ir num contexto onde as pessoas estavam usando, sem nenhuma intenção terapêutica, espiritual, não eram rituais organizados como rituais religiosos, não era uma organização de uma prática terapêutica, eram festas, pessoas utilizando inúmeras substâncias e de alguma forma, o nosso trabalho da redução de danos em contexto de festa, tinha uma característica, informativa, trazer informações sobre as substâncias, ter uma troca, é claro, com as pessoas também, essa informação não era uma base de dados apenas, era uma troca, uma possibilidade da gente, por exemplo, colocando uma tenda de redução de danos numa festa, as pessoas chegando, a gente tem um primeiro contato, a conversa ali com as pessoas, e olha aqui esse material sobre... Saiba mais sobre MDMA, LSD, inalantes, e aí não era somente substâncias psicodélicas, que na verdade uma ênfase principal nos psicodélicos, mas assim, inúmeras substâncias são consumidas em contexto de festa, e
Uma outra atividade na redução de danos em contexto de festa era a testagem das substâncias, para tentar compreender melhor a procedência, existem meios para se testar, e diria onde chega um outro ponto, que para mim sempre foi o suprassumo, que era o acolhimento das pessoas passando por situações difíceis, né, e essas situações desafiadoras. E, curiosamente, então, e essa parte do acolhimento, eu acho que talvez por ser psicólogo, né, assim, é uma das coisas que movia muito estar ali e pensar como é que a pessoa chega, e o que ela traz, e como a gente acolhe, e como cuida. Só que muitas vezes, entendendo que nesse contexto é isso, a pessoa chega ali, ela não chegou, oi, eu vim aqui buscar essa terapia promissora. Não. A pessoa chegava ali, quando chegava, às vezes tinha dificuldade de chegar ali, inclusive de admitir que estava sentindo que poderia ter um benefício, até porque inicialmente, inclusive, até um elemento que era muito presente, por exemplo, para homens era até mais difícil ser acolhido pelo machismo dos outros. Assim, basicamente, isso é um exemplo, né, de chegar e apontar, você está aí com um babá, vai para uma festa e está ali sentado com o pessoal em volta, o que você está fazendo aí? Só que isso, com o tempo, isso se tornou, com o tempo, aos poucos, assim, fazendo muito resumidamente, eu diria que em 2 anos corridos de atuação eu percebi uma mudança, a gente percebeu isso, a gente enumerou, estudou isso, colocou em artigos também, mas que era uma mudança também no modo de como as pessoas estavam recebendo isso, e não só recebendo passivamente, mas justamente como é que aos poucos, assim, a gente começou a perceber muita mudança, as pessoas chegando para a gente, já com práticas, já absorvendo práticas de redução de danos ali, e muitas vezes chegando só para dizer, olha só, um amigo meu ali, ele passou mal de uma determinada maneira, eu fiz isso, assim, assim, assado, foi tudo bem, e várias vezes a gente ouviu, sim. Então, e isso, para mim, esse processo é que eu chamo de uma formação de uma cultura de cuidado, que toda redução de danos já tem isso no seu histórico, e no meio dos psicodélicos também, perceber que muitas vezes assim, as pessoas começarem a entender melhor, entender limites, entender que tem riscos, entender os potenciais, entender como explorar. E aí, só que nesse acolhimento, ele se dá ali rápido e a pessoa não foi ali procurando outra coisa, daqui a pouco acabou a festa, acabou, tchau e tudo mais, e a gente percebeu com o tempo, dentre várias frentes que nós temos na PB, que eu não vou apresentar essas frentes aqui, uma que acabou surgindo, se constituindo também, foi a TRIP, Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, que a partir tanto de alguns princípios que estão na redução de danos, quanto na gestão autônoma da medicação, e outros que são especificamente debatidos pelos autores do campo psicodélico, que estão na psicoterapia assistida, e propondo a própria noção de terapia de integração psicodélica, a gente pôde encontrar, digamos, um campo de atuação mais afim com aquilo que no nosso trabalho, como Associação Psicodélica do Brasil, era desde o início marcado como uma relação com os movimentos sociais. Nós, antes de sermos a Associação Psicodélica do Brasil, ainda tivemos uma etapa que fomos a ala psicodélica da Marcha da Maconha, que foi assim, depois do primeiro seminário sobre psicodélicos no Rio de Janeiro, que nós fizemos em 2014, portanto, há 10 anos, a gente a gente já saiu ali junto com o pessoal da Marcha da Maconha, a convite do pessoal da ala feminista, e isso era bem interessante para a gente, porque essa interseccionalidade sempre teve presente na construção, inclusive, e até mesmo na marcha teve isso, a própria ala feminista já teve um momento de ter ali dentro não ter sido tão bem acolhida da marcha, como também a ala psicodélica, e depois, assim, maravilhosamente acolhida. Assim, eu posso dizer que tem em toda a sua pluralidade, está tudo construído. E porque essa interseccionalidade foi se afirmando, e essa importância da clínica articulada a uma dimensão política. E aqui, só para fechar um pouco esse panorama aqui, eu estou mostrando também só para vocês, aí aqui é só título de propaganda como produções nossas, aqueles 2 livros, o do meio ali, o laranjinha ali, Psicodélico no Brasil, volume 2, ele acaba de ser lançado, eu nem vi ainda fisicamente, nem recebi, semana que a editora começou a comercializar, que a gente lançou o primeiro em 2020, Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde,
E agora a gente está lançando esse Arte Política com vários autores que não são somente da APB, com autores convidados, como no caso do primeiro, tem pesquisadores importantes. E ali embaixo também, nesse clima, que estamos aqui celebrando esse congresso, anuncio também que a gente no mês que vem, graças também ao CFB, a um edital que nós conseguimos apoio nesse edital, vamos estar fazendo a segunda edição do segundo congresso de psicodélicos, segundo congresso brasileiro de psicodélicos, no Rio de Janeiro. E aí, como é que... Ah, tá bom. O livro é da editora CRV, vocês podem já procurar já no site. A gente vai estar fazendo um lançamento oficial lá no outro congresso, porque vai ser quando ele vai estar pronto, teremos ele em mãos, mas já é possível adquirir pelo site. Agora vamos ao ponto, né? Isso tudo era a introdução e agora que está acabando o tempo é que eu vou chegar no... Eu não sei passar isso aqui não. Vocês fiquem olhando esse aí mesmo, tá bom? Que eu vou comentar. Agora é o ponto. Vamos lá. Chegou a pandemia. Tínhamos a TRIP. Nos reuníamos e recebemos pacientes nos procurando a princípio por uma afinidade temática, porque quando procuravam pensando, quero que me acompanhe numa sessão, a gente, olha, nós não fazemos, na verdade, isso, não fazemos assim, e por algumas questões, assim, até mesmo, começamos a publicamente nos colocar sobre nossos posicionamentos. Eu já fui demitido, tive vários problemas por causa do meu envolvimento, da coragem de estar envolvido nesse tema, já perdi muita coisa, e eu comecei a perceber que eu ia ter que ter um cuidado triplicado. Assim, é bem difícil sobreviver assim, a certos riscos sem certos cuidados, e o cuidado teria que ser triplicado, e uma das coisas era não fazer nada que não tivesse o mínimo respaldo, ou fosse ilegal. Então, o que a gente tinha que oferecer para as pessoas na pandemia? Na pandemia, o que aconteceu? Eu vou colar aqui do que eu tinha aqui, né? Começou a ter várias buscas de novas formas de atenuar o mal-estar, porque teve, na própria pandemia, né, com a situação de isolamento social, foi constatado aumento do uso de substâncias psicoativas, sofrimento psíquico. Junto a isso, que já vinha antes da pandemia, que é a insatisfação com os tratamentos existentes, foi ficando mais evidente ainda, porque mais mal-estar, mais incômodo, e, ao mesmo tempo, começa um processo da divulgação, da renascença psicodélica, divulgando também, aí, abrindo mais espaço para divulgar resultados positivos do uso e de pesquisas. E aí os preconceitos vão diminuindo, né, aos poucos na sociedade, cada vez mais as pessoas começam a utilizar ou buscar, e nos procuravam. E o que a gente tinha a oferecer? O projeto de pesquisa, você vai procurar uma pesquisa que vai... E aí, assim... critério de exclusão não dá conta de pesquisa não dão conta da demanda que chega para nós na clínica. É muito grande a quantidade de pessoas que vai passar por todo aquele processo e vai dizer, tudo bem, então não vou usar, não vou testar. Ou o uso justamente que havia uma regulamentação do uso religioso da ayahuasca, mas exatamente é isso, é um uso religioso ou é um uso tradicional, ele envolve todo um contexto que é específico, que justamente que não cabe. Que aí vai ser é caso a caso, se aquela pessoa dentro daquele processo tem uma afinidade com aquele processo, vai fazer algum sentido. Do contrário, você não tem como indicar. E aí a gente percebia que, ao dizer, tem isso e tem aquilo, as pessoas, tá bom, então iriam para quem oferecesse. E aí tem aí um monte de gente na internet oferecendo várias formas de cuidar, atender e tudo mais. E aí... com essa demanda crescente, então, como é que a gente podia fazer? Começou a perceber que havia também uma automedicação com os psicodélicos também. Um monte de gente começando a usar sem entender direito. Aí um monte de gente começando a ensinar os outros na internet como usar sem, mas também entender. Não estou desvalorizando o conhecimento, os saberes dos usuários, mas o que acontece é que começa a ter um processo realmente de uma exploração e de uma construção de um lugar como se soubesse, as pessoas se colocando num lugar de orientar sem ter, digamos, base suficiente. Então, a gente percebeu que a gente precisava também oferecer algo para isso. E nisso, além da gente já trabalhar acompanhando, atendendo as pessoas, né, pela perspectiva da integração,
a gente percebeu que de alguma forma, com essa necessidade de isolamento social, aconteceu um fenômeno, pode passar para o próximo, obrigado, que é exatamente, assim, intensificou para a gente a necessidade de a gente adotar certas perspectivas que já vinham no percurso, como no caso da redução de danos e a gestão autônoma da medicação. A gente fomos recuperando, digamos, esse percurso para perceber que como é possível a gente ajudar as pessoas que estão interessadas em utilizar psicodélicos, estão algumas decididas a utilizar, estão no isolamento social, estão procurando outras pessoas, estão ali várias assim querendo, é uma coisa de mercado mesmo, assim, as pessoas indo lá oferecer os serviços e tudo mais. E aí a gente, aos poucos, a gente começou a perceber, assim, não vai dar para entrar em detalhe, mas que o nosso trabalho poderia se pautar muito com essas perspectivas, num trabalho conectado às redes de apoio, à relação que as pessoas estabeleciam com o próprio território, como a gente investir nessas relações para que as pessoas pudessem desenvolver alguns saberes para autonomia. Então, de alguma forma, isso acabou se tornando muito, muito potente. Então, passa para a última, porque... E aí, o que acontece? Para fechar o que eu queria trazer só de ser apanhado, né, eu menciono várias vezes aqui dentro, desde que eu entrei para o GT, assim, que existem várias formas de uso. Então, eu quis só exemplificar alguns pontos eu quis só exemplificar algumas formas como comparecem na clínica. E aqui é como chega ao consultório. Por exemplo, quando eu disse ali redução de danos em contexto de festa, mencionei para vocês como funciona na festa. Mas eu estou trazendo, dizendo que tudo isso aparece, na verdade, no consultório, as pessoas que chega e fala, fui numa festa, ou fulano foi, tomou não sei o quê, ficou assim, agora está perturbado, ou ficou incomodado, ou teve uma experiência. Assim. A própria psicoterapia assistida por psicodélicos, a busca da psicoterapia assistida por psicodélicos, a terapia de integração psicodélica propriamente dita, a microdosagem, tudo isso, digamos assim, comparece no consultório de várias formas, e é isso que eu, de alguma maneira, só para introduzir então aqui para vocês, assim, eu quis trazer um apanhado para dizer que também a psicologia se debruça por todos esses campos e tem várias formas de se relacionar com o campo dos psicodélicos, e está muita troca entre o que se produz na ciência psicodélica e o que se produz na prática clínica e como uma prática política também. E, por fim, pode passar para o último para eu fechar, e agradeço a vocês pela paciência. Agradeço, então, novamente, todo mundo que esteve aqui, que está aqui até agora, e agradeço o CFP e parabenizo por essa iniciativa, também colegas aqui na mesa, né, a Fernanda, a Yara, a Carolina e o Siddhartha, e deixo apenas assim 2 recados. Um, acho que a gente valorizando tudo que a gente tem de potencial aí, como a Fernanda muito bem ressaltou, e eu posso dizer que isso tem em outros âmbitos também, as conquistas que nós temos como modelo de reforma psiquiátrica muito, muito bem respeitado mundialmente. Nós temos várias iniciativas no nosso conselho que nos dá muito orgulho, como o Fábio bem pontuou, bastante não só progressista em vários aspectos, como eu diria que ser progressista nesses aspectos, em se tratando de saúde, é ser extremamente responsável, é pensar em vários âmbitos, nos diversos âmbitos daquilo que vai para além até dos diversos settings, assim, a estrutura da sociedade, quando pensa, e eu acho que nisso a psicologia brasileira é muito avançada, tem como se juntar com esse conhecimento acerca dos psicodélicos e construir algo muito maior que, para mim, pela hora que eu digo. Então, é como o meu refrão mesmo, né? É hora de expandir a consciência. Obrigado, pessoal.